O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Ambopakyana Parva. Capítulo 191. A rainha do rei Drupada dá nascimento a uma menina que se torna um menino. Duryodhana disse: Conta-me, ó avô, como Sikandin, ó filho de Ganga, tendo antes nascido uma filha, depois se tornou um homem, ó o principal dos guerreiros. Bhishma disse: ó grande rei, a rainha mais velha e querida do rei Drupada era, ó monarca, sem filhos a princípio. Durante aqueles anos, o rei Drupada, ó monarca, prestou sua adoração ao deus Sankara por progenie, resolvendo em sua mente realizar a minha destruição e praticando as mais rígidas das penitências. E ele rogou a Mahadeva, dizendo, que um filho, e não uma filha, nasça para mim. Eu desejo, ó Deus, um filho para me vingar de Bhishma. Nisso, aquele deus dos deuses disse a ele: Tu terás um filho que será mulher e homem. Desiste, ó rei, não será de outra maneira. Voltando então para sua capital, ele se dirigiu à sua esposa, dizendo: ó grande deusa, formidável tem sido o esforço feito por mim. Praticando austeridades ascéticas, eu prestei minhas adorações a Shiva, e eu ouvi de Sambuki meu filho se tornando uma filha primeiro, posteriormente se tornaria um ser masculino. E embora eu lhe solicitasse repetidamente, contudo Shiva disse: Este é o decreto do destino. Isto não será de outra maneira. Aquilo que está destinado deve se realizar. Então aquela senhora de grande energia, a rainha do rei Drupada, quando seu período chegou, observando todos os regulamentos acerca de pureza, se aproximou de Drupada. E no devido tempo a esposa de Prishata concebeu, em conformidade com o decreto do destino, como eu fui informado, ó rei, por Narada. E aquela senhora, de olhos parecidos com pétalas de lótus, continuou a manter o embrião em seu útero. E, ó filho da linhagem de Kuru, o rei Drupada de braços fortes, por afeto paterno, cuidou de todos os confortos daquela sua esposa querida. E, ó Kaurava, a esposa daquele senhor da terra, o rei Drupada, que não tinha filhos, teve todos os seus desejos satisfeitos. E no devido tempo, ó monarca, aquela deusa, a rainha de Drupada deu à luz uma filha de grande beleza. Nisso, a mulher de mente forte daquele rei, o sem filhos Drupada, anunciou, ó monarca, que a criança que ela tinha gerado era um filho. E então o rei Drupada, ó os soberanos de homens, fez todos os ritos prescritos para um menino serem realizados em relação àquela filha descrita enganosamente, como se ela fosse realmente um filho. E dizendo que a criança era um filho, a rainha de Drupada guardou seus planos muito cuidadosamente. E nenhum outro homem na cidade, salvo Prishata, sabia o sexo daquela criança. Acreditando nas palavras daquela divindade de energia imperecível, ele também ocultou o sexo real de sua criança, dizendo: Ela é um filho. E, ó rei, Drupada fez todos os ritos de infância, prescritos para um filho, serem realizados em relação àquela criança, e ele deu-lhe um nome de Sikandin. Só eu, através dos meus espiões e das palavras de Narada, sabia a verdade, informado como eu tinha sido anteriormente das palavras do Deus e das austeridades ascéticas de Anva. Capítulo 192. Casamento de Sikandin, uma mulher com a filha do rei Hiranyavarma. Bhishma disse: Drupada, ó castigador de inimigos, concedeu grande atenção em tudo com relação àquela filha dele, ensinando a ela escrita e pintura e todas as artes. E em flechas e armas aquela criança se tornou um discípulo de Drona. E a mãe da criança, de compleição superior, então incitou o rei, seu marido, para encontrar, ó monarca, uma esposa para ela, como se ela fosse um filho. Então Prishata, vendo que aquela sua filha tinha alcançado total desenvolvimento da juventude e assegurado de seu sexo, começou a consultar com sua rainha. E Drupada disse: Essa minha filha que aumenta assim a minha aflição chegou à mocidade.
Escondida, no entanto, ela foi até agora por mim por causa das palavras do Deus portador do tridente. A rainha respondeu: aquilo, ó o grande rei, nunca poderia ser falso. Porque, de fato, o Senhor dos três mundos diria o que não ocorrerá. Se te agradar, ó o rei, eu falarei, e escuta as minhas palavras, e, ó o filho da linhagem de Prishata, tendo-me escutado, segue a tua própria inclinação. Que o casamento dessa criança com uma mulher seja realizado com cuidado. As palavras daquele Deus serão verdadeiras. Essa é minha crença indubitável. Então aquele casal real, tendo assentado sua resolução daquele caso, escolheram a filha do rei dos Dasarnakas como esposa de seu filho. Depois disso, o nobre Drupada, aquele leão entre reis, tendo perguntado acerca da pureza de descendência de todos os soberanos da terra, escolheu a filha do rei dos Dasarnakas como esposa para Sikandin. Aquele que era chamado de rei dos Dasarnakas se chamava Hiranyavarma, e ele entregou sua filha para Sikandin. Hiranyavarma, o rei dos Dasarnakas, era um monarca poderoso, incapaz de ser facilmente vencido. Irresistível, aquele monarca de grande alma possuía um exército grande. E algum tempo depois do casamento, a filha de Hiranyavarma, o melhor dos monarcas, alcançou sua mocidade enquanto a filha de Drupada também tinha alcançado a dela. E Sikandin, depois do casamento, voltou para Campilha. E a primeira logo veio a saber que a última era uma mulher como ela mesma. E a filha de Hiranyavarma, tendo averiguado que Sikandin era realmente uma mulher, timidamente relatou para suas amas e companheiras tudo acerca do assim chamado filho do rei dos Panchalas. Então, ó o tigre entre reis, aquelas amas do país das Arnakas ficaram cheias de grande aflição e enviaram emissários para seu rei. E aqueles emissários relataram para o rei dos Dasarnakas tudo sobre o embuste que tinha ocorrido. E, nisso, o rei dos Dasarnakas ficou cheio de raiva. De fato, ó touro da raça Bharata, Hiranyavarma, ouvindo as notícias depois da passagem de poucos dias, ficou muito atormentado pela ira. O governante dos Dasarnakas então, cheio de cólera violenta, enviou um mensageiro para a residência de Drupada. E o mensageiro do rei Hiranyavarma, tendo se aproximado sozinho de Drupada, levou-o para um lado e disse a ele em particular: o rei dos Dasarnakas, ó monarca, enganado por ti e enfurecido, ó impecável, pelo insulto que tu fizeste a ele, disse estas palavras para ti: tu me humilhaste. Sem dúvida isso não foi sabiamente feito por ti. Tu, por insensatez, solicitaste minha filha para a tua filha. Ó pecaminoso, colhe agora a consequência desse ato de fraude. Eu agora matarei-te com todos os teus parentes e conselheiros. Espera um pouco. Capítulo 193. Hiranyavarma desafia Drupada. Drupada se aconselha com sua esposa. Bhishma disse: assim abordado, ó rei, por aquele mensageiro, o rei Drupada, como um ladrão pego na ação, não pôde falar. Ele se esforçou muito, por enviar emissários de palavras agradáveis com sua própria instrução para eles, dizendo: não é assim, para acalmar seu irmão. O rei Hiranyavarma, no entanto, averiguando novamente que o filho do rei dos Panchalas era realmente uma filha, saiu de sua cidade sem perder tempo. Ele então enviou mensagens para todos os seus amigos poderosos sobre aquela fraude praticada sobre sua filha, da qual ele tinha sabido a partir das amas dela. Então, aquele melhor dos reis, tendo reunido um grande exército, resolveu, ó Bharata, marchar contra Drupada. Então, ó monarca, o rei Hiranyavarma deliberou com seus ministros acerca do soberano dos Panchalas. E foi decidido entre aqueles reis de grande alma que se, ó monarca, Sikandin fosse realmente uma filha, eles deveriam amarrar o soberano dos Panchalas e arrastá-lo de sua cidade, e instalando outro rei sobre os Panchalas, eles deveriam matar Drupada com Sikandin.
Tomando aquela como a resolução fixa de todos a quem ele tinha convocado, o rei Hiranyavarma mais uma vez mandou um enviado ao descendente de Prishata, dizendo: eu te matarei, fica calmo. Bhishma continuou. O rei Drupada não era naturalmente corajoso. Em consequência, além disso, daquela sua ofensa, ele ficou cheio de medo. Mandando seus enviados outra vez ao soberano dos Dasarnakas, o rei Drupada, afligido pela angústia, se aproximou de sua esposa e se aconselhou com ela. E tomado por grande pavor e com coração atormentado pela angústia, o rei dos Panchalas disse para sua esposa predileta, a mãe de Sikandin, estas palavras: meu irmão poderoso, o rei Hiranyavarma, tendo reunido uma grande tropa, está vindo em direção a mim com raiva. Tolos como nós dois somos, o que vamos fazer agora em relação a essa nossa filha? Suspeita-se que teu filho, Sikandin, é uma filha. Sob essa suspeita, Hiranyavarman com seus aliados e seguido por seu exército, deseja me matar pensando que ele foi enganado por mim. Ó tu de quadris belos, nos dize agora o que é verdadeiro ou falso nisso, ó bela dama. Ó dama abençoada, ouvindo de ti primeiro, eu decidirei como agir. Eu estou em grande perigo e esse filho, Sikandin, também está igualmente em perigo. De fato, ó rainha, ó tu da cor mais formosa, tu também estás ameaçada pelo perigo. Para o alívio de todos, conta a mim que te pergunto qual é a verdade. Ó tu de belos quadris e sorrisos doces, ouvindo o que tu tens a dizer, eu agirei apropriadamente. Embora eu tenha sido enganado por ti quanto aos deveres que eu tenho para com um filho, contudo, ó senhora bela, por bondade eu agirei em relação a ambas de uma maneira apropriada. Portanto, não temas, nem deixes essa tua filha ter medo de alguma coisa. De fato, eu enganei o rei dos Dasarnakas. Dize-me, ó dama muito abençoada, como eu posso agir com ele para que tudo possa ainda acabar bem. De fato, embora o rei soubesse de tudo, ele se dirigiu à sua esposa na presença de outros dessa maneira, para proclamar sua própria inocência diante de outros. Sua rainha então lhe respondeu nas seguintes palavras. Capítulo 194. Sikandin entra na floresta onde o Yakshasthunakarna lhe concede uma bênção. Bhishma disse. Então, ó rei de braços poderosos, a mãe de Sikandin relatou para seu marido a verdade acerca de sua filha, Sikandin. E ela disse: sem filhos, ó grande rei, como eu era, por medo das minhas coesposas, quando Sikandine, minha filha, nasceu, eu contei para você que era um filho. Por teu amor por mim, tu também confirmaste isso, e, ó touro entre reis, tu realizaste todos os ritos prescritos para um filho em relação a essa minha filha. Tu então a casaste, ó rei, com a filha do rei dos Dasarnakas. Eu também aprovei essa ação, me lembrando das palavras do grande Deus. De fato, eu não impedi isso, me lembrando das palavras de Shiva, nascida uma filha, ela se tornará um filho. Ouvindo tudo isso, Drupada, de também chamado Yajnasena, informou a todos os seus conselheiros desses fatos. E, ó monarca, o rei então se aconselhou com ministros para a proteção apropriada de seus súditos do suposto invasor. Embora ele mesmo tivesse enganado o rei dos Dasarnakas, contudo, anunciando que a aliança que ele tinha feito era apropriada, ele começou a arranjar seus planos com total atenção. A cidade do rei Drupada era, ó Bharata, naturalmente bem protegida. Porém na chegada do perigo, ó monarca, eles começaram a protegê-la toda com mais cuidado e a fortalecê-la com trabalhos defensivos. O rei, no entanto, com sua rainha, estava imensamente aflito, pensando em como uma guerra poderia não acontecer com seu irmão. Refletindo sobre isso, ele começou a prestar suas adorações aos deuses. Sua esposa respeitada, vendo confiando nos deuses e prestando suas adorações a eles, então se dirigiu a ele, ó rei, e disse: a homenagem aos deuses é produtiva de benefícios. Ela é, portanto, aprovada pelos virtuosos.
O que eu direi, além disso, daqueles que estão afundados em oceanos de infortúnio? Portanto, presta homenagem àqueles que são teus superiores e que todos os deuses também sejam adorados, enquanto fazes grandes presentes para os Brahmanes. Que oblações sejam derramadas sobre o fogo para pacificar o soberano dos Dasarnakas. Ó Senhor, pensa nos meios pelos quais, sem uma guerra, tu possas acalmar teu irmão. Pela graça de todos os deuses tudo isso acontecerá. Para a preservação desta cidade, ó tu de olhos grandes, tu te aconselhaste com teus ministros. Faze tudo, ó rei, o que aqueles conselhos parecem indicar, pois confiança nos deuses, quando apoiada por esforço humano, sempre, ó rei, leva ao sucesso. Se esses dois não seguirem lado a lado, o sucesso se torna inalcançável. Portanto, com todos os teus conselheiros, faze tais arranjos em tua cidade que sejam apropriados, e presta homenagem, ó monarca, como tu quiseres, aos deuses. Enquanto marido e mulher estavam conversando assim entre si, ambos cheios de aflição, sua filha impotente, Sikandini, estava cheia de vergonha. Ela então refletiu, dizendo: é por minha causa que esses dois estão mergulhados em aflição. Pensando assim, ela resolveu pôr um fim à sua própria vida. Tendo tomado essa decisão, ela deixou a casa, cheia de grande tristeza, e entrou em uma floresta densa e solitária que era o abrigo, ó rei, de um Yaksha formidável chamado Stunakarna. Por medo daquele Yaksha os homens nunca entravam naquela floresta. E dentro dela ficava uma mansão com paredes altas e um portão, rebocada com terra em pó, e rica com fumaça portando a fragrância de arroz frito. Entrando naquela mansão, Sikandini, a filha de Drupada, ó rei, começou a reduzir a si mesma por abandonar todo o alimento por muitos dias. Nisso, o Yaksha chamado Stuna, que era dotado de bondade, se mostrou para ela. E ele lhe questionou, dizendo: para que objetivo é esse teu esforço? Eu o realizarei, dize-me sem demora. Assim questionada a moça lhe respondeu, dizendo repetidamente: tu não podes realizar isso. O Guiaka, no entanto, replicou, sem a demora de um instante, dizendo: eu o realizarei. Eu sou um seguidor do Senhor dos Tesouros, eu posso, ó princesa, conceder bênçãos. Eu te concederei até aquilo que não pode ser dado. Dize-me o que tu tens a dizer. Assim assegurada, Sikandini relatou em detalhes tudo o que tinha acontecido para aquele chefe dos Yakshas chamado Stunakarna. E ela disse: meu pai, ó Yaksha, logo encontrará a destruição. O soberano dos Dasarnakas marcha contra ele em fúria. Aquele rei equipado em armadura dourada é dotado de grande poder e grande coragem. Portanto, ó Yaksha, salva-me, minha mãe, e meu pai. De fato, tu já prometeste aliviar a minha angústia. Pela tua graça, ó Yaksha, eu me tornarei um homem perfeito. Enquanto aquele rei não se afastar da minha cidade, ó grande Yaksha, tem piedade de mim, ó Guiaka.